Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o tema obediência. Deus nos mandou obedecer? E se Ele nos mandou obedecer, isso é obrigatório para todos nós? E o que eu ganho em troca? Qual a recompensa se eu obedecer? Essas são só algumas das perguntas que surgem nesse assunto que é bem amplo, bem extenso. Então, se você também tem essas dúvidas, fica comigo nesses próximos minutos. Eu sou o presbítero Leandro Reis e esse é o Reflexão Cristocêntrica. A obediência é um tema muito falado, é muito pregado nas igrejas, falado por grandes pastores, e eu quero trazer esse tema em cima da história de Naamã. Vamos conhecer um pouco da história de Naamã e entender como que essa obediência mudou a vida de Naamã. Então vamos ler o texto que fala lá em 2 Reis, no capítulo 5, vamos ler do 15 ao 18, que diz assim: Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: Juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: Já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifício a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Ele está falando do nosso Deus. Quando o meu Senhor, o rei dele da Síria, vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia no meu braço. Que o Senhor, Deus, perdoe o teu servo por isso. Mas o que é então obediência? A obediência ela não é somente um ato, uma ação. Ela provém do ato e da ação, mas ela é uma condição. Você está em obediência ou você está em desobediência. Ela é uma condição à situação que você está. E foi isso que transformou a vida de Naamã. E vamos conhecer melhor Naamã então. Quem era Naamã? Tem 5 pontos que nós devemos trazer para entender quem era Naamã naquele momento. O primeiro ponto é que Naamã ele era o comandante do exército da Síria. O segundo ponto é que ele era um homem muito respeitado, ele era muito conhecido. O terceiro ponto é que ele não só era conhecido e muito respeitado, como ele era honrado pelo senhor dele, pelo rei da Síria. Era uma pessoa de muita confiança do rei. O quarto ponto é: Deus usou a vida de Naamã para dar vitória para a Síria. E o quinto ponto é: Naamã era um homem leproso. E aqui, meus irmãos, nós já temos o primeiro ensinamento sobre nosso Senhor. Deus, ele usa quem ele quiser para cumprir os seus propósitos. Nós sabemos que os planos de Deus são bons, perfeitos e agradáveis, porque assim a Bíblia nos ensina, nos descreve sobre as vontades do nosso Senhor. E nós vemos que Deus usou a vida de Naamã segundo o seu propósito, para o querer do Senhor. Nós também vimos em um dos vídeos anteriores a história do rei Nabucodonosor. Se você não assistiu, olha só, o rei Nabucodonosor não era cristão. Ele não cria no Messias, ele não cria em Deus, ele não cria em nada, viu? Então, se você ainda não assistiu, vou deixar aqui em cima o link para você poder assistir. Vai lá e assiste o vídeo nós falando sobre o Nabucodonosor, certo? Então Deus, ele cumpre os seus propósitos na vida de quem ele quiser, como ele quiser e na hora que ele quiser. Foi assim na vida de Naamã também. Porém, nós vemos aí que no final desta guerra, onde o propósito do Senhor foi concluído, Naamã estava leproso. A lepra, meus irmãos, que é a hanseníase, né, como nós conhecemos hoje nos dias atuais, naquele tempo era considerada uma maldição, um castigo de Deus. Então a lepra, ela vinha de dentro para fora, né? A lepra começava espiritualmente por causa do pecado, era tratada dessa forma e ela se expunha, ela vinha na figura de feridas, né? Atrofiando os nervos das mãos, dos pés e as feridas aí na sua pele.
Então, a lepra, aliás, o leproso era considerado alguém impuro e ele não podia estar no convívio social. E veja como são interessantes os propósitos do Senhor. Naamã, quando ele termina a sua guerra, ele traz escravos de guerra para a sua terra e ali ele separa uma menina que traz para servir a sua esposa, certo? A sua esposa via Naamã nu, despido, provavelmente conversava com aquela menina ou até mesmo o pessoal da casa já sabia que Naamã tinha aquela lepra. A lepra era algo contagioso, ninguém queria contato, então era algo que provavelmente ali os serviçais, os servos, eles comentavam. E provavelmente a sua senhora, a esposa ali de Naamã, chorava essas angústias, né? Para pessoas que ela confiava e provavelmente confiava nessa menina. Olha que interessante, neste diálogo, a menina fala para sua senhora assim: minha senhora, se o meu senhor Naamã, ele soubesse que tem um profeta lá em Samaria, Eliseu, que serve ao único Deus verdadeiro, e ele fosse até esse profeta, ele seria curado. Que mágico os propósitos do Senhor. Deus leva essa menina para dentro da casa de Naamã para trilhar o caminho de Naamã até o encontro com o Senhor, até o encontro com sua salvação, até o encontro aonde ele vai conhecer o Deus verdadeiro que cura, que salva, que liberta e que transforma vidas. Então, quando Naamã escuta da sua esposa que ele tem essa possibilidade de abraçar as pessoas novamente, de beijar, de poder encostar, porque ele era um leproso, ninguém queria chegar perto de um leproso, provavelmente nem sua esposa, ele fica eufórico e vai falar com o rei da Síria. O rei da Síria, que muito não acredita que ele pode ser curado, pede para ele falar direto com o rei de Israel. Não fala com o profeta, fala com o rei de Israel, porque o rei de Israel, ele tem poder para fazer alguma coisa. Então ele envia uma carta ali para o rei de Israel, certo? E através dessa carta ele pede para curar Naamã. Quando Naamã chega para entregar essa carta para o rei de Israel e o rei de Israel lê essa carta, ele fala: você está louco? Como eu, um homem, um mortal, posso curá-lo? Então quer dizer que eu sou Deus? Agora que pode curar e trazer a vida novamente para você? Pode tirar a vida de pessoas e pode dar a vida? Então logo aquele rei imagina que eles estão querendo um atrito, estão querendo: se você não curar o meu servo, eu vou entrar em guerra contra ti. Foi isso que ele pensou, que é isso que a palavra relata quando aquele rei leu a carta do rei sírio. Eliseu, quando ele fica sabendo daquelas coisas, que o rei rasgou as suas vestes, então ele já manda pedir para que o rei pudesse encaminhar Naamã diretamente para ele. E então Naamã vai ao encontro de Eliseu, que ele quer logo saber a resposta, saber se vai ser curado, se não vai. Aquela menina tinha dado a esperança para ele, tinha colocado na sua mente que existe um Deus salvador, um Deus que cura, um Deus que transforma, e ele queria ir de conta de qualquer forma, porque ele queria ser limpo daquela lepra, ele não queria mais se esconder, ele não queria mais ter vergonha, e ele sabia que se ele fosse, ele ia ser curado. Mas olha que interessante, ele achou que ia ser curado por Eliseu. Eliseu, sendo um homem de Deus, já sabia o que falar quando escutou toda aquela história de Naamã e pediu para o mensageiro falar com Naamã: pode mandar ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão, que ele vai ser curado. Ele nem atendeu o general do rei da Síria, o grande general, nem foi atendido pelo profeta Eliseu. Logo Naamã fica furioso com isso, e nós já sabemos a história. Ele se nega a se banhar naquele rio, ele sabe que tinha outros 2 rios ali melhores, ele pede ainda para o mensageiro falar sobre isso, mas era para se banhar no Rio Jordão. E era 7 mergulhos. Ele deu aqueles 7 mergulhos e ele foi curado nos 7 mergulhos. Meu irmão, aqui vem toda a lição que nós temos que aprender sobre esta passagem, sobre a obediência. O primeiro ensinamento, meus irmãos, que nós temos que ter aqui é o ensinamento da menina. Ela mesmo sendo escrava, ela mesmo não estando lá com seus pais, não estando nas suas terras, estando longe de casa, sendo roubada do seu lar verdadeiro, ela não deixou de falar do Senhor Salvador. Olha que interessante, meus irmãos,
nós muitas das vezes nos calamos para o ide do Senhor, de ir lá e falar sobre o Evangelho, de falar sobre o amor de Deus, no trabalho, na escola, no ônibus, no carro, para os amigos, para a família, para os irmãos, para os filhos, para qualquer pessoa. Muitas vezes somos nós que nos calamos. Então, essa menina já nos dá um grande ensinamento. É preciso obedecer, é preciso ir lá e falar do amor de Deus. Lá, filho, fale do meu amor, fale que eu salvo, fale que eu sou o único caminho, a verdade e a vida, que ninguém pode ir a Deus senão por Ele, por Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, nós temos o segundo ensinamento. Não dá para comprar a sua liberdade, a sua salvação, a sua transformação ou qualquer outra coisa. Nada do que você der vai fazer com que você seja liberto, a não ser pela graça salvífica do Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, Naamã ele queria enviar os minérios valiosos, ouro, prata, para o profeta, primeiro para o rei, depois para o profeta, para que ele pudesse ser curado. E nada disso, mas nada mesmo disso ia fazer ele ser curado naquele momento. Então ele aprendeu que esse Deus não é um Deus de barganha, e sim um Deus de obediência e propósito. E com isso essa palavra nos dá o terceiro ensinamento, que é Naamã ele obedece ao Senhor. Lembrando que o profeta, ele falava da parte de Deus. Ele falava somente aquilo que Deus mandou falar. Então, Naamã, ele escuta o profeta, ele escuta a voz de Deus e ele obedece. Ele sabe que mesmo com sua riqueza, com seu poder, com seu respeito, com tudo que ele tivesse, ele não podia comprar a sua cura, a sua transformação, a sua volta à vida. Ele estava morto para as pessoas e ele não podia voltar com tudo isso que ele tinha, mas Deus deu essa possibilidade para ele e ele obedeceu, ele creu e ele foi lá e ele cumpriu esse propósito com êxito, descendo mesmo no rio que ele não queria descer, mesmo no rio que ele achava que ele não era digno. Ele foi lá e ele deu os mergulhos e ele saiu curado daquele lugar. A obediência leva à cura, a obediência leva à transformação, a obediência traz as bênçãos do Senhor para a sua vida. Então é necessário obedecer, porque Deus não quer mais sacrifícios. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa que você mate galinha, mate bode ou qualquer outra coisa. Deus quer que você obedeça, que você creia, que você vai falar do amor dele, que você vá visitar as pessoas, que você entregue este caminho que você um dia descobriu que leva até a salvação, que é o caminho da verdade e da vida, que é Jesus Cristo. É isso que o Senhor quer e é isso que Ele nos pediu para obedecer. Meus irmãos, a obediência é uma arma poderosa para aquele que crê no Senhor e Salvador. Por quê? Porque a obediência, ela te leva aos justos caminhos, aos verdes pastos. Então, meu irmão, fique com essa mensagem, leve essa mensagem para a sua semana, para os seus amigos, vizinhos, parentes, e entenda, é necessário obedecer. Você já ouviu aquele ditado, né? Que é melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor não quer sacrifícios, o Senhor quer a sua obediência. Crê nele, o Senhor Jesus Cristo será salvo, você, a tua casa, a tua família e quem crê. Em nome de Jesus. Um grande beijo, tudo de bom.